acervo Light de documentos e fotografias fica no mezanino do Centro Cultural. Aqui fica toda a guarda do acervo histórico da Light, que representa toda a evolução urbana carioca. Paulo, o que tem nesse acervo de tão importante? São fotografias, imobiliário, filmes, o que tem aqui? Aqui tem de tudo um pouco, todo o testemunhal da evolução da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos guardados aqui através de fotografias, de arquivos textuais, de filmes, de áudio, inclusive o mobiliário, instrumentos de precisão usados pela Light na época, que atuava aqui, nos diferentes serviços que prestava. E nós temos então um grande acervo técnico que, ao ser estudado, pode ajudar a pessoa a compreender como é que o Rio de Janeiro evoluiu até os dias de hoje. E quando que a Light começou no Rio? A Light ganhou a sua carta de autorização para serviços aqui no Rio de Janeiro em 1905. E a gente tem arquivos fotográficos desde essa época. Então, tínhamos fotógrafos que estavam contratados para fotografar todas as intervenções da Light naquela época e, ao mesmo tempo que fotografavam as nossas ações, estavam fotografando também a paisagem urbana do Rio de Janeiro. Por isso é tão importante e tão rico o que nós temos guardados aqui. E engraçado é que a Light, todo mundo pensa que começou dando serviço de energia, mas não foi isso, né? A gente começou com transporte e o transporte demandava também uma evolução através da mudança dos bondes puxados a tração animal para os bondes elétricos, né? Então a gente começou a produzir energia para poder fazer a tração elétrica dos transportes da época. Daí evoluiu para a distribuição de energia residencial, enfim, e outros serviços que a Light teve presente também. Tem umas fotos aqui que representam bastante. Essa aqui, por exemplo, é aqui perto, né? Essa é uma foto da rua Marechal Floriano, Avenida Marechal Floriano, um assentamento dos trilhos do bonde. E a gente pode perceber que o legado arquitetônico ainda permanece aqui nessa rua. É uma rua pouco visitada, talvez, pelos cariocas, mas que guarda nela prédios importantíssimos, como a Igreja de Santa Rita, por exemplo, que a gente vê aqui em 1908 e que está erguida até hoje, mantida lá na Marechal Floriano, em frente ao Beco da Sardinha, que é um dos pontos culturais mais importantes da região. E já se passaram tantos anos e agora a gente volta, né? Parece que a população redescobriu a zona portuária, que começa um processo de revitalização. Como é lembrar dessa época e hoje, com a energia, com a tecnologia que nós temos hoje, a população vai começar a voltar a frequentar o centro novamente com essa revitalização? Isso é um desejo nosso. Nós temos a nossa sede aqui desde 1911 e o Instituto Light tem feito um trabalho muito grande de incentivo à revitalização da região. Agora nós encontramos sinergia com o governo, com a prefeitura. Existe um novo foco aqui por conta da cidade ter ganho a possibilidade de sediar os Jogos Olímpicos. Isso proporcionou que houvesse um foco importante aqui na região do Porto, que vai ser completamente revitalizada, e nós ganhamos com isso. Porque a gente estava fazendo um esforço desse lado, que a gente chama de região da Rua Larga, e o Porto ganhou essa atenção pelo Porto Maravilha, e a gente conseguiu agregar uma coisa na outra. Então acho que vai ser uma coisa importante para o Rio de Janeiro, vai ser um processo de revitalização muito importante que todo mundo vai ganhar. Essa foto é bem interessante, né? Mostra a Praça Tiradentes e um bonde no meio dela. Isso é um bonde aqui na Praça Tiradentes, onde você vê uma arquitetura que permanece até hoje, né? Grande parte desses prédios ainda permanece lá. Os trilhos a gente, infelizmente, não pode ver mais. A praça agora foi construída aqui nesse espaço. Mas o que é interessante da gente guardar esse acervo é justamente você poder voltar ao passado e relembrar como é que as coisas funcionavam naquela época, como é que era a dinâmica e como é que a partir daqui a gente evoluiu. E quem sabe até chegar a alguma conclusão de por que as coisas aconteceram dessa forma. Acho que uma cidade que tem a memória de si mesma, ela está mais preparada para o futuro, inclusive. Essa aqui representa a iluminação, ou bondes, ou alguma coisa aqui no Rio importante? Isso é um ponto ainda muito importante no Rio de Janeiro, culturalmente falando, politicamente falando. Essa é a Praça Marechal Floriano, onde a gente tem o Palácio Pedro Ernesto, que é a nossa Câmara de Vereadores, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e onde foi o grande centro de grandes transformações políticas, né, de grandes movimentos políticos que aconteceram no Rio de Janeiro, que era a grande capital movimentadora de toda uma consciência política nacional. Paulo, e nós falamos muito hoje de sustentabilidade, de economizar energia.
mas nós temos alguns cartazes aqui, por exemplo, que já desde aquela época, não sei que ano é esse aqui, por exemplo, e esse outro. A nota mais alta do cantor de chuveiro é a conta da luz. Então, quer dizer, não é uma propaganda inovadora agora. É um cartaz que a gente poderia veicular hoje, numa comunicação da Light de hoje, porque é um interesse que nós sempre tivemos, do uso consciente da energia elétrica. Não nos interessa o desperdício, nunca nos interessou. Essa propaganda aqui é uma peça publicitária dos anos 70, por exemplo, e caberia muito bem numa peça publicitária de hoje em dia, onde a gente tenta conscientizar o cidadão que não adianta ele ficar no banheiro gastando a luz elétrica do chuveiro elétrico, enfim, ou do boiler dele, porque isso, no final das contas, vai doer no bolso dele e não vai conseguir pagar a conta de luz. Além disso, agride o meio ambiente, enfim, e agride o planeta. Aqui a gente tem uma peça mais atual, dos anos 90, onde a gente também fala da conscientização do uso racional de energia elétrica, né? Dizendo que a Light está investindo milhões para poder proporcionar todo o conforto que a energia elétrica traz para a gente, mas que existe a necessidade do usuário saber usar essa energia. Essa outra que a gente falou muito a respeito dos carros, dos caminhões que podavam as árvores. Aqui diz, depois da tempestade vem a tormenta. Essa peça de publicidade aqui, ela tem um aspecto muito interessante, porque ela tenta mostrar a parte invisível do serviço da Light. Acaba a luz e, de repente, claro que acabou a luz porque houve alguma interferência na nossa rede e, magicamente, a luz volta depois de alguns minutos. Por quê? Porque tem trabalhadores da Light por trás, enfrentando lodaçais com carros e subindo em cima de árvores e cortando galhos e restabelecendo a conexão para a distribuição de energia elétrica, né? Então, a intenção dessa peça foi mostrar que depois da tempestade é que vem o nosso trabalho, que a gente tem que consertar tudo de novo para poder oferecer para o cidadão um serviço de qualidade. E um acervo tão importante como esse, ele é tombado? Parte do acervo é tombado, a parte mobiliária foi todo fruto de um estudo do IPHAN. O prédio onde a gente está é um prédio que tem toda a sua arquitetura tombada e o interesse público por todo esse acervo ele é incontestável, né? A gente está agora num esforço grande para tentar levar adiante um projeto para a digitalização de todo esse acervo e poder colocar isso a público para que todas as pessoas possam, do conforto do seu lar, ter acesso a esse material. Ok, nós vamos continuar conhecendo então o Centro Cultural Light. No próximo bloco nós vamos conhecer a praça e o Museu das Energias Light. É só um instante, não sai daí.